Alô, amigos e amigas, estamos iniciando nossa Economia e Desenvolvimento desta semana. Nardon Inácio, auditores e consultores, há 48 anos gerando resultados e credibilidade para seus clientes. Planalto conectando destinos, conectando pessoas. Sulpetro em favor da revenda e do consumidor gaúcho. Celulose Rio Grandense, há mais de 40 anos contribuindo para o desenvolvimento do estado do Rio Grande do Sul. E Dom Perro, alimento completo e balanceado para o seu pet. O espaço de opinião hoje eu não vou fazer unicamente, pessoalmente, individualmente. Vou fazer aqui em conjunto com o nosso convidado Sérgio Neto, né? Tudo bem, Silvio? E, claro, a nossa apresentadora Lília. Tudo bem para você? E aí, Lília, tudo bem? Sérgio, como é que foi a semana? Corrida, né? Apesar do feriado, mas acaba compactando muitas atividades dentro da semana. E o Sérgio, como é diretor do CETSEG, foi presidente até há pouco, e vai depois, depois de nós comentar um pouquinho o objetivo principal do Opinião, do foco da Opinião que ia fazer, e farei em conjunto com ele, sobre a infraestrutura. Eu fiquei horrorizado de ver essa semana, a RBS fez um trabalho muito bem feito, sobre as péssimas condições das estradas gaúchas. Isso, claro, tem reflexo na vida de todos nós. Mas o comentário hoje seria sobre a questão assim, ó. Eu sou economista, sou jornalista. Nenhum dessas datas, por causa delas, tem feriado. Advogado, é dia do advogado, que é 11 de agosto, não tem feriado, economista, corretor de imóveis, corretor... Aí eu pergunto, por que o servidor público, o funcionário público tem dia dele e é feriado? Por exemplo, professor, com todo o respeito que me merecem os professores, eu também fui professor, adoro os professores, mas por que dia do professor é feriado? O professor dia do professor é feriado e dia do funcionário público. Professores públicos também fazem feriado. Sem contar que no dia do professor, como aconteceu agora, eles dão uma ajeitadinha de botar para fazer um feriadão. Esse é o mal desse país. Eu me lembro que um grande sociólogo, tempos atrás, num livro que ele lançou, um dos aspectos que ele disse é o seguinte, que o problema do Brasil, claro, vários problemas decorrentes disso aí também, é a questão de crença. Por exemplo, para cá veio o catolicismo. Nós somos hoje um país ainda católico, não seremos mais daqui a pouco, mas o catolicismo trouxe uma série de coisas. Por exemplo, esse sociólogo dizia assim, que se perguntasse para um católico e para um protestante, o católico, o que mais tu quer? O católico disse, eu quero dormir. E o protestante, eu quero comer. Aí tem a diferença de crenças. O católico quer descansar, né? Então é por isso que nós temos uma sociedade permissiva, uma sociedade que não gosta muito do trabalho, qualquer coisa é motivo para fazer feriado, para não trabalhar. E o protestante, ele quer comer, para comer ele precisa o quê? Ganhar. Então essas são as diferenças que eu sempre saliento na questão de crença. Os países desenvolvidos são protestantes, países atrasados são católicos. E essa é a verdade. Então, eu não estou dizendo, não é nem heresia nenhuma, é verdade. Então, nós temos que romper com esse ciclo da nossa crença. Graças a Deus, nós estamos rompendo no Brasil. E esse, aliás, um dos títulos, é um dos focos que o livro que eu vou lançar agora, até acho que no final de novembro, sobre esta mudança de mentalidade. Sérgio Neto, obrigado pela tua presença aqui. Obrigado também, Silvio. O que tu acha dessa questão aí de... Tu é empresário, advogado e tal, muito feriado, e feriados inconcebíveis. Tu falaste desse ciclo, né, Silvio? Nós realmente precisamos mudar a nossa mentalidade e mudar vários ciclos, né? Esse é um deles. O Brasil, numa situação em que se passa nesse momento, haveria necessidade de um empenho social muito grande. E aí a gente vê exatamente esses conluios, esses feriados prolongados através de decretos regionais e federais. É uma lástima, o Brasil precisa produzir, esse é o momento crítico do país, precisa produzir, e o feriado sempre causa transtorno não só para o comércio, para a indústria, né? Porque a economia, obviamente, dá uma estagnada e dentro do processo que nós vivemos fica muito pior. Os católicos que não fiquem bravos comigo, eu fui coroinha, congregado mariano, quase cheguei a ser padre, eu só não fui padre porque eu tinha duas alternativas, ou eu vestia a batina ou me apaixonava pela saia. Imaginem qual alternativa eu tomei. Bom, de qualquer maneira, Brasil é um país laico, né? O que quer dizer laico? Laicidade de crenças. Ele não pode adotar nenhuma crença. Agora, quantos feriados religiosos nós temos aí por causa da Igreja Católica? É concebível isso? Eu não sou mais católico, sou evangélico. Por que os evangélicos têm que entrar nessa vagabundagem ditada pela crença católica? Não dá. Então, o Estado tem que repensar essas coisas. Por um lado, o Estado alega que ele é laico. E, por outro, ele se deixa levar por essas coisas. Tem que acabar com os feriados religiosos no Brasil. Cada um tem a sua crença, cada um tem a sua religião, assim como cada um tem a sua profissão. Eu não vejo por que o país tem que parar, seja para homenagear um profissional, seja por causa de uma crença religiosa.
Algumas coisas precisam mudar, com certeza. O cidadão tem esse direito de escolher, né? A mesma coisa as escolas. Por que de fato as escolas que não podem fazer apologia a nenhum tipo de religião precisam permitir que os alunos façam feriado religioso? É verdade. Sérgio, o nosso assunto, claro, contigo sempre é a questão da infraestrutura. Eu fiquei abismado de ver, a RBS fez um belíssimo trabalho, parabéns, a gente critica quando tem que criticar, mas a RBS tem feito um trabalho maravilhoso no sentido de mostrar a falência que nós estamos, a falência pública. Nós estamos completamente falidos, desmoralizados, sem perspectivas. Esta é a realidade. E as estradas gaúchas, as estaduais, sobretudo, eu vi uma reportagem da Zero Hora sobre isso. E aí, Sérgio? É lastimável. Realmente nós estamos passando por um processo de degradação muito grande. Isso já vem ocorrendo ao longo dos últimos anos. E tivemos, Silvio, a questão do pedagiamento no Rio Grande do Sul, que foi extremamente mal elaborado, que não trouxe contribuição para o Rio Grande do Sul, tanto é que nós não tivemos rodovias duplicadas, a não ser o contrato federal que temos hoje com a Freeway. As demais rodovias nós pagamos durante 15 anos, esses recursos todos foram para o bolso dos investidores e nós não tivemos duplicação e as melhorias das estradas duraram 90 dias após o encerramento dos contratos. Vivemos um momento agora de que o governo fala que precisa privatizar, conceder as rodovias e isso realmente é impossível de não acontecer. E estamos de novo aí com o secretário especial do governo, o secretário de Desenvolvimento, que é o Cristiano Tatti, liderando esse projeto, junto com a Secretaria de Transportes, e nós esperamos que ele tenha aprendido essa lição, já que ele era secretário do governo Brito na época em que foi licitado os contratos, que neste momento faça um contrato decente, faça um contrato que traga benefício para o Rio Grande do Sul. Além dessas pesquisas que foram realizadas aqui no Rio Grande do Sul, tem a pesquisa CNT que foi divulgada essa semana, mais de 73% das estradas do Rio Grande do Sul estão em péssimas condições. Olha, nós não estamos falando em 10, 15, 20%, 73%. A média nacional está próximo dos 50%, mas a nossa é muito superior. Tem estrada, a pior estrada hoje, Cacequi. Quem quer sair da cidade de Cacequi para pegar 290, no sentido de Rosário do Sul, vai transitar por um lixo de estrada. Então, nós não podemos admitir que as coisas permaneçam dessa forma. Essa questão das estradas aí é um emblema, uma coisa emblemática do que é o Estado brasileiro hoje. O Estado falido, mal administrado e irresponsavelmente tomado por essa casta de ladrões que se insere dentro do governo, a partir do governo federal, quer dizer, e a sociedade acaba pagando sempre isso. Eu acho que a sociedade precisa também se conscientizar, ir para a rua e exigir. Por exemplo, assim, a RBS até fez, essa semana eu fiquei dando a questão da saúde pública. Hospitais que têm equipamentos há 2, 3 anos encaixotados. Quer dizer, e quem é o responsável por isso? É por isso que eu digo assim, o administrador público, assim como o administrador privado, o Sérgio tem uma empresa, eu também tenho, a Lília também tem, quer dizer, tem que ser responsabilizado ele fisicamente por isso. Porque aí, o político, quando vai querer um cargo público, ele vai ter essa responsabilidade. Olha, eu tenho que fazer, porque senão vai entrar no meu. Então, não adianta, quer dizer, então, as estradas, é um horror, as instituições públicas, os prédios públicos estão completamente atirados, quer dizer, o Estado está falido. E aí, quando o Sérgio coloca essa questão das estradas, me vem sempre à mente aquela questão assim, poxa, será que nós precisamos ter uma boa saúde, seja ela pública ou privada, ou temos que ter pública para que tenha essa porcaria? Então, temos que repensar o tamanho do Estado. O Estado não pode tudo. Você que é funcionário público aí do Estado, e sobretudo o líder sindical aqui, que está incrustado no poder há anos e anos, mamando na seta do governo, tem que se dar conta do seguinte, o governador não está pagando porque não tem dinheiro, o Estado está falido. Quantas vezes a gente tem que dizer isso? Então, e falido por causa de muitos penduricários, criados pelo funcionalismo público, essa corporação que parece alheia aos problemas brasileiros e estão sugando ainda mais o Estado. Esse é o problema. E essa semana, Silvio, nós vimos aí, o governo optou por pagar os salários e não pagar a dívida com o governo. Você teve as contas bloqueadas novamente. Não, estão brincando, o governo não está brincando, não tem dinheiro. Só vocês, funcionários públicos, é que não se dão conta disso. Quer dizer, vocês estão matando a galinha dos ovos de ouro de vocês. E é por isso que eu sou. E cada vez mais vocês estão dando razão para a sociedade querer um Estado mínimo. Querer um Estado mínimo que vocês condenam. Mas que é, hoje, a coisa mais importante para o Brasil sair da crise. E a população precisa reclamar, precisa ir para a rua, precisa trazer os temas para a televisão, porque no momento em que isso aparece, alguma coisa sempre é feita. Exemplo, tem muitas ruas lá no bairro onde eu moro, em São Leopoldo, completamente esburacadas. Aí eu fico pensando como é que os moradores não fazem nada, porque é muito provável que eu
que não moram naquele bairro, vá fazer a reclamação na Secretaria de Obras e não vai ter havido uma reclamação anterior. Então, na verdade, a gente está passando por cima daquilo, do problema, e nós já estamos nos acostumando com isso. Nós estamos nos acostumando com o mínimo necessário. E o ano que vem é ano de eleições. Aí vai aparecer o vereador, vai aparecer o candidato a prefeito prometendo coisas. Geral, é uma proatividade, aí todo porque mundo aí não precisa faz pedir. e tal. Nós estamos na administração pública no Brasil, ela é futura. Ela sabe, não, vamos fazer, estamos para fazer, está para fazer. Quer dizer, e o presente? Quer dizer, eles vão lá, não fazem nada, se locupletam com o seu grupo de apoio, com o seu grupo partidário, e a população fica nessa. Então, como diz a Lília e o Sérgio, quer dizer, nós temos que nos revoltar, indignar com isso, ir para a rua e exigir essas coisas. E não botar qualquer um, né, como deputado, cobrar deles também. Mas a questão é legal também, né? Tem que ter uma legislação que responsabilize o administrador público, ele, a pessoa dele, os bens dele vão ter que estar penhorados por isso, para que eles não façam essas safadezas aí. Nessa linha, Lília, essa semana também eu observei em Canoas, onde houveram muitos alagamentos, as pessoas tiraram os móveis, objetos que se estragaram e colocaram nas calçadas e permanecem até hoje. É lastimável que ninguém as pessoas passa. vão ter que pagar um papa-entulho para retirada também. Ninguém passa por ali, nenhuma autoridade pública que possa mandar um caminhão para fazer a coleta deles. Quer dizer, chovendo de novo, daqui a pouco isso vai para os bueiros, provoca um problema muito maior. Sérgio, falando do CETSERG, tu que é diretor institucional lá, quando é que é o evento de vocês esse ano? Sempre tem um evento final de ano. Nós temos, o final de ano, agora no mês de novembro, dia 26 de novembro, temos um evento e o encerramento do ano, um ano muito difícil para o setor, porque se a economia vai mal, o setor de transporte também acompanha, né? Porque é o termômetro aí. E quando o setor vai mal, também a economia vai mal, porque o setor é importante no Brasil. Exatamente. Né? Então, mas de qualquer forma, eu acho que nós temos que comemorar pelo menos a vida. Sobrevivemos. Né? E compartilhar isso aí com os nossos amigos. Tá bom, obrigado, Sérgio. Então vamos a um rápido intervalo. Nossa Economia e Desenvolvimento volta já já.